Você abre a sua Bíblia em Lucas 9, do 37 até o verso de número 45. Diz assim a palavra de Deus. Peço aos irmãos adultos que não se distraiam nesse momento, tá bem? Diz assim: no dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. E eis que do meio da multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de ser maltratado. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus o repreendeu, o espírito imundo, curou o menino e entregou ao pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Como todos estavam admirados com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e lhes foi encoberto para que não compreendessem. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse instante e rogamos a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. Pedimos que o Senhor nos ilumine, ó Pai, no entendimento da Tua palavra e fale ao nosso coração, pois sem Ti nós nada podemos fazer. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, dos acontecimentos mais marcantes da minha adolescência e da minha juventude, da minha primeira juventude, eram os acampamentos de carnaval, os acampamentos que nós passávamos. E eram dias muito maravilhosos, porque estávamos imersos ali, junto com outros irmãos, falando da palavra de Deus, louvando, meditando a respeito das verdades das Escrituras e cultivando dentro da gente aquele fogo, aquele chamado, aquele desejo de ser missionário, de fazer a obra de Deus, aquele fervor. Quando, porém, acabava o acampamento e nós tínhamos que voltar para a rotina, era algo que parecia que se jogasse um balde de água fria na gente. Tínhamos de lidar quanto adolescente, com as questões dos estudos. Eu tinha um problema gigantesco com matemática, então para mim era um desafio muito grande a matemática. Tinha de trabalhar, depois ainda, lidar com a rotina do dia a dia. E parece que muitas vezes é assim conosco. Vivemos dias em que experimentamos coisas maravilhosas e depois, quando temos de voltar à rotina, lidamos com os desafios, lidamos com os problemas, lidamos com a realidade nua e crua, como nós assim pensamos. E aqui o texto de Lucas nos mostra algo semelhante. Nós temos visto aqui que depois, antes desse texto, que Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou ali para um monte onde Jesus transfigurou-se, onde eles viram a glória de Cristo, onde eles viram Cristo transfigurado, viram ali Elias, Moisés e a voz do próprio Deus dizendo: este é o meu filho, obedeçam a sua voz, em quem eu tenho prazer neste meu filho. Mas quando eles descem do monte, eles têm de lidar com a realidade da vida. Eles têm de lidar com a realidade do pecado. Eles têm de lidar com a realidade da incredulidade, das dores e de tantas coisas que assim pode acontecer.
E é interessante, meus irmãos, como Lucas, ele conduz os próximos fatos, os próximos atos deste evangelho aqui, do versículo 37 até o versículo de número 56, ele vai destacar aqui a fraqueza, o fracasso daqueles discípulos, incluindo dos 3 que estavam com Jesus, ali, que viram coisas maravilhosas no monte. Jesus vai repreender estes homens por causa da sua moral, por causa da sua conduta, mostrando que o discipulado, ele não vive apenas de empolgação, mas também de uma certa constância diante de Deus. E neste relato, logo quando eles descem daquele monte, quando Jesus, à semelhança de Moisés, que depois de ter subido o monte, ter visto a glória de Deus, recebido ali as tábuas da lei, ele desce e ele vê a multidão do povo de Israel em idolatria, em pecado. Nós vemos uma coisa semelhante acontecendo aqui, onde Jesus, o próprio Jesus, vai exclamar a respeito dessa geração que é incrédula e perversa. No entanto, apesar do pecado, apesar de toda a dor, Jesus mostra a sua majestade. Apesar do fracasso dos discípulos, da incredulidade, nós vemos Cristo manifestando a sua glória. Por isso, o tema deste sermão é: Deus manifesta sua grandeza quando nós fracassamos. Fracasso e glória. Os nossos fracassos, eles não impedem a glória de Deus de se manifestar. Pelo contrário, Ele vai realmente manifestar a sua glória quando nós verdadeiramente estamos impossibilitados e limitados. Por isso, eu gostaria de destacar 3 lições para nós nesta manhã, pensando a respeito disso, do Deus que manifesta a sua grandeza nos nossos fracassos. Em primeiro lugar, eu quero destacar dos versos 37 a 41, a difícil realidade do homem. Veja aqui o que diz o texto. No dia seguinte, quando eles desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. A multidão que até então estava oculta, foi deixada um pouco de lado nos relatos de Lucas, ela volta aqui, certo? A ter um papel, vamos dizer assim, o contexto em que as coisas vão acontecendo. E eis que do meio da multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de ter maltratado. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Tragam meu filho aqui. Bem, irmãos, logo quando Cristo desce do monte, a realidade do ministério, a realidade da vida é aquela realidade dura. Um homem que tinha lá o seu único filho. E é interessante essa expressão único filho, porque se trata aqui realmente do filho único, o único que ele tinha, o que ele tinha mais apreço, e era aqui também aquele que daria para ele no futuro, na sua velhice, as condições para que ele pudesse sobreviver. Para as pessoas daquela época, os filhos não eram apenas, envolviam o cuidado afetivo, paternal, mas a ideia também de que os filhos também teriam de cuidar dos seus pais, enquanto eles fossem velhos e dependentes deles. E aquele único filho, daquele único homem, que nós não sabemos o nome, estava tomado por um espírito maligno que o fazia convulsionar. E aqui nós estamos diante de um quadro, meus irmãos, de um quadro muito terrível. Porque Lucas, sendo médico, ele poderia dar aqui alguns critérios medicinais a respeito da situação daquele rapaz, daquele menino, daquele único filho, mas ele faz destacando a realidade espiritual.
A convulsão era algo que acontecia já desde sempre. E também era algo que se tinha conhecimento no período antigo, especialmente pelos judeus, que fazia com que a pessoa entrava num estado epiléptico, espumasse pela boca. E talvez você tenha conhecido alguém que passou por uma situação dessa e sabe o quanto isso é terrível, o quanto isso é difícil. E aqui está um quadro dificílimo, um quadro muito assustador, porque diz aqui que o homem que está falando com Jesus, ele faz uma petição a ele dizendo: mestre, olhe para o meu filho, o meu único filho. Tenha cuidado para com ele, tenha um olhar para com ele, porque ele sofre desde a sua infância, ele sofre desde sempre, um espírito maligno se apodera dele. E é aquela ideia realmente, meus irmãos, de aquele espírito fazer coisas horríveis, de transformar aquele rapaz, fazê-lo convulsionar, de modo que depois ele ficasse como despedaçado, destruído, sentindo-se completamente incapaz, certo? Por isso que ele diz assim, que o espírito o faz convulsiona até espumar, e depois, dificilmente o deixa depois de tê-lo maltratado, ou seja, de ter deixado ele no chão, pisoteado, daqui num estado deplorável. Nós vemos aqui que a realidade que se apresenta diante de Cristo é uma realidade dificílima. No entanto, algo que Lucas nos apresenta no versículo 40 ainda chama mais a nossa atenção, porque esse homem diz que pediu aos seus discípulos para expulsar aquele espírito imundo, aquele demônio, mas eles não conseguiram. É interessante e mesmo curioso. Talvez você possa pensar assim: nossa, mas diante de uma situação dessa, quem conseguiria fazer algo assim? Um espírito maligno tão violento que faz a pessoa convulsionar, estar numa situação terrível. Quem conseguiria fazer algo do tipo? Mas note que no versículo 1 do capítulo 9, Jesus deu autoridade aos discípulos sobre os demônios e para curar as enfermidades. E diz ali que eles passaram por vários lugares fazendo essas coisas. E quando Jesus desceu do monte, aqueles 9 discípulos que haviam ficado ali não puderam lidar com essa situação. Não conseguiram lidar com isso, apesar de ter recebido autoridade e poder do Senhor Jesus para assim o fazê-lo. Isso leva Jesus a uma exclamação. Jesus exclama, ouvindo essas palavras, vendo a situação daquele homem e olhando a impossibilidade dos discípulos de expulsar aquele demônio. Jesus faz essa exclamação num sentido de repreensão àquela geração. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? E aqui Jesus usa uma palavra que se remete ao livro de Deuteronômio. Quando Deuteronômio fala da geração incrédula e perversa, dos filhos do povo de Israel, que não se submetiam a Deus, que não ouviam as palavras do Senhor, que não se atentavam aos mandamentos do Senhor. E ele mostra isso trazendo aqui uma indignação santa, porque ele havia dado poder aos discípulos. Ele havia dado autoridade, mas eles não puderam. E é claro que Marcos, ali no relato de Marcos, ele ainda vai destrinchar um pouco mais toda a situação, ao dizer que o próprio homem estava incrédulo de que Jesus poderia curar o seu filho, mesmo pedindo ali ao Senhor. Ele clama: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E os discípulos depois o questionam: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus disse: esses demônios só podem ser expulsos com jejum e oração. Ou seja, em dependência completa do Senhor, em oração, em submissão a Ele, algo que eles não estavam fazendo. Um comentarista chamado Grant Osborne, ele chega a dizer que talvez o que fez com que esses discípulos não conseguissem expulsar os demônios foi que eles estavam utilizando deste poder e autoridade de Cristo para benefício próprio, para exaltar o seu próprio nome, para se engrandecer diante daquelas obras. E por isso eles falharam, fracassaram nesse momento tão crucial. A realidade, meus irmãos, que se apresenta diante de nós é esta:
realidade de pessoa que estava lá enferma, estava possessa, e de pessoas que outrora receberam a autoridade espiritual de Deus para expulsar os demônios, incapazes de realizar aquilo que eles foram chamados e cumpridos para fazer. Talvez isso seja muito semelhante ao que nós vemos hoje na sociedade. Nós vemos uma igreja que muitas vezes se torna incapaz, fracassa na sua missão, e ainda vemos ali a realidade do pecado de uma maneira tão veemente na nossa vida, veemente na vida das pessoas, escravizando pessoas que estão presas por espíritos malignos, e a igreja muitas vezes fracassando em seu trabalho, em sua vocação. Eu destaco aqui algumas aplicações para nós. A nossa vida, meus irmãos, não é marcada apenas de experiências graciosas, mas também de experiências dolorosas. Lidamos com um pecado constante. O pecado está perturbando a nossa vida. O pecado perturba a vida da igreja. Lidamos de fato com tentações constantes na nossa vida. Lidamos com dificuldades que muitas vezes nós não conseguimos dizer, podemos dizer, não sou capaz de lidar com isso. Enfrentamos situações assim. Às vezes achamos que a vida cristã, ela é apenas uma ovação de muitas coisas, uma celebração de muitas coisas, é só alegria, uhul, empolgação, vamos fazer. Mas a realidade que se apresenta diante de nós, muitas vezes é uma realidade difícil. É uma realidade difícil. E não apenas isso. Em segundo lugar, eu destaco a incredulidade como um pecado persistente em cada geração. Lidamos com a incredulidade do nosso coração. Outrora somos aqueles discípulos que não conseguem expulsar o demônio. Outrora somos aquele homem que pede ao Senhor, como nos diz no Evangelho de Marcos, ajuda-me na minha incredulidade. Eu quero, mas eu não consigo, eu não tenho forças para crer o suficiente no Senhor. E então ouvimos a repreensão de Jesus, até quando eu estarei com vocês? Muitos profetas utilizaram essas indagações no Antigo Testamento. Até quando eu vou ter que suportar esses pecados? Sendo o próprio Deus aqui manifestando a sua indignação contra as consequências, contra o pecado que muitas vezes é vivo na nossa realidade. Como que você vê a face do pecado se tornando real na sua vida? Como que você tem lidado, meus irmãos, com esta realidade difícil? Mesmo apesar de vindo aos cultos todos os domingos, de receber a palavra de Deus, de ter aqueles momentos de oração, aqueles momentos graciosos, de repente na segunda-feira você tem que lidar com o seu chefe chato, você tem que lidar com o pecado do seu próprio coração, a tua avareza, o teu egoísmo, e quantas vezes você se enreda nesses pecados, você age de acordo com eles, você vive de acordo com eles. A realidade, meus irmãos, se apresenta de nós de uma maneira difícil. E não é por sermos discípulos de Jesus que nós estamos isentos disso. No entanto, meus irmãos, esse sermão não é um sermão de pessimismo, não é um sermão que vai deixar assim, é verdade, quem poderá nos defender, né? Fazemos como aquelas personagens do Chapolin Colorado, quem agora poderá nos defender? Mas Cristo se apresenta com o seu poder majestoso, como nós vemos aqui nos versículos 41 até 43. E por isso eu destaco em segundo lugar a grandeza e a majestade de Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus. Jesus, no caso, versículos 42 e 43. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao Pai. E todos ficaram maravilhados com a majestade de Deus. Veja que apesar de toda a dureza do pecado, Cristo demonstra o seu poder e a sua glória. Veja aqui ainda, meus irmãos, que as palavras do Pai encontram de fato precisão quando Jesus chama o menino para a sua presença. Diz ali que o Lucas que quando o menino se aproximou, o demônio o atirou no chão.
E é interessante esta palavra. Para nós pode ser aquele negociar, simplesmente jogou ele no chão e ele ficou lá. Não, mas se nós olharmos com mais atenção, esta palavra tinha uma conotação, né, no grego, na língua da época, de uma palavra de forte violência, porque era o que os boxeadores, os lutadores ali da época faziam para tentar derrubar o seu adversário. Então eles partiam com bastante violência para cima deles. Talvez você tenha visto boxe, né? Você é fã de lutas e você vê como que vamos dizer assim, a agressividade ali é algo intenso. Você vai com intencionalidade para derrubar o seu oponente, fazer com que ele permaneça no chão. A ideia é mais ou menos essa aqui. Quando o menino se aproximou, o demônio que tomava ele o jogou no chão, o deixou ali prostrado, entrando naquele estado de convulsão novamente, certo? Mas Cristo simplesmente repreendeu. E aqui Lucas ele não dá palco para a situação do diabo, ou então ele, né, não conta os detalhes de como isso aconteceu, como ele fez outrora, quando Jesus chegou ali na ilha de Gadara, e ele expulsou o demônio daquele gadareno, certo? Cristo aqui simplesmente o repreendeu, curou o menino e entregou ao Pai. Fez essas 3 ações para mostrar o seu poder, a sua grandiosidade sobre os espíritos malignos, sobre a situação de pecado. Aquele menino que estava possesso, doente, foi agora curado, né? No caso livre, curado e entregue ao Pai. Imagine a felicidade do pai, a alegria daquele pai de ter visto o seu único filho sendo restabelecido ao convívio do seu lar. Aquele quem depositava a esperança de cuidado no futuro, aquele que ele estava temendo, aquele que disse que estava ainda duvidando da situação, pôde contemplar e ver a grandeza e a majestade de Deus. E não apenas isso, meus irmãos, mas todos os que estavam com ele ficaram maravilhados. Eles ficaram, talvez nos falte palavras para dizer, mas estupefatos, assombrados. Talvez você tenha ficado assombrado com alguma coisa que você tenha visto na sua vida, uma grande tempestade, ou algo que você viu assim, meu Deus, o que é isso? E foi esta a reação dessas pessoas nesse momento. E eles se maravilharam com a majestade de Deus, com o Deus majestoso, com a grandeza de Deus. E é interessante porque que Lucas não fala da majestade de Jesus. Aqui é intencional, meus irmãos. Ele quer nos dizer que esse Jesus é o Filho de Deus, que o mesmo Deus que fez coisas maravilhosas, sinais maravilhosos ao povo do Egito, é o Deus que está fazendo sinais maravilhosos para nós nos dias de hoje. Diante da situação, da realidade terrível do homem, Cristo manifesta a sua grandeza e a sua majestade, e isso causa admiração. Por isso eu destaco aqui, meus irmãos, mais 2 aplicações a nós. Cristo é glorificado em nossas aflições e nos nossos fracassos. Ou apesar das nossas aflições, apesar dos nossos fracassos. Quando nós sentimos que estamos limitados, quando nós sentimos que as coisas não estão andando do jeito que nós pensamos, quando estamos envolvidos em aflições, enfermidades, Cristo é glorificado, meus irmãos. O Senhor, Ele opera por meio da sua majestade. Outrora curando, outrora sustentando-nos em meio às enfermidades, dando-nos conforto, dando aquilo que nós precisamos, todos os recursos médicos para passar por isso. Tudo isso glorifica a Cristo, que é o Senhor de todas as coisas, que é Deus sobre todas as coisas. Você tem conseguido perceber essa majestade de Deus, essa glória de Deus na sua vida? Quando você passa por circunstâncias difíceis, quando você tem de lidar com a realidade do seu fracasso, com a realidade das suas aflições diante de Deus, como você consegue perceber a glória de Cristo agindo? Como você percebe Deus sendo glorificado? E não apenas isso, meus irmãos, destaco uma outra aplicação. Nós somos vocacionados para manifestar a glória de Deus ao mundo.
Nós temos de falar isso. Nossa vocação é realmente dar a Cristo toda a glória e toda a majestade que a Ele recebe, que a Ele pertence. Nós não podemos ficar com crédito. O erro daqueles discípulos foi tentar usurpar talvez um dom que Deus havia dado para um fim próprio, para um benefício próprio. Por isso não conseguiram expulsar aquele demônio, mas nós podemos exercer a nossa vocação, cumprindo o nosso chamado, a fim de glorificarmos a Deus na nossa vida. Mesmo quando nós fracassamos, mesmo quando nós não damos conta, a glória do Senhor há de ser revelada em nossa vida, no nosso dia a dia, porque Deus, Ele faz tudo convergir para que o seu nome seja glorificado. E por fim, meus irmãos, uma terceira lição que eu aqui destaco, é a dificuldade de entendimento e o propósito divino. Veja aqui, continuando o versículo 43, como todos estavam admirados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: prestem bem atenção nas seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso e lhes foi encoberto para que não o compreendessem. E temiam fazer perguntas a Jesus a respeito deste assunto. É interessante que eles estavam ali empolgados e maravilhados com o que Jesus havia feito. Eu e você também estaríamos, com certeza. Mas Cristo chama a atenção daqueles discípulos. Ele deixa a multidão e volta-se para os seus 12. Para aqueles que caminham com ele, anunciando, predizendo pela segunda vez que ele teria de morrer, ele teria de ser entregue nas mãos dos filhos dos homens, de morrer a morte de cruz e depois de ser ressuscitado. Aqui essas palavras, elas estão resumidas, mas elas estão conectadas ali com o versículo de número 21 e 22, que falam ali de Jesus manifestando o propósito para o qual ele veio ao mundo. E é interessante, meus irmãos, que ao ouvir essas palavras, os discípulos responderam com o quê? Com falta de compreensão, com falta de entendimento. Diz aqui o texto que eles não entendiam isso. E eles foi encoberto para que não compreendesse. É interessante a forma como Lucas descreve essa ação. Porque o fato deles não entenderem, não que eles não tinham compreendido o significado das palavras de Jesus. Eles sabiam que Jesus teria de ser entregue nas mãos dos filhos dos homens, que ele seria rejeitado pelas pessoas. Eles entendiam essa realidade. Eles entendiam que o propósito de Jesus era ser morto. Mas eles não entendiam o porquê dessa situação. Lembra que na cabeça desses discípulos, o que eles esperavam quando Jesus se revelou a eles como Messias? Glória, triunfo, vamos derrubar Roma, vamos tentar fazer aqui uma revolução, nós vamos sair das mãos deste império que tanto nos oprime. Cristo vai se voltar para nós e nos libertar. Ele é o Messias libertador, o nosso Salvador, vai nos tirar desta opressão. Eles não conseguiam ainda entender os motivos espirituais que envolviam a missão de Cristo. Eles não conseguiam compreender verdadeiramente o propósito de Cristo. E eles só conheceriam isto de verdade depois que Cristo tivesse ressuscitado dos mortos. Quando ele apareceu a eles e disse: olha, foi necessário, eu não disse a vocês que eu faria isso, que eu seria entregue nas mãos dos filhos dos homens, dos sacerdotes, eu seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia? E aí então a mentalidade deles se abririam para as realidades espirituais que agora estavam encobertos. No entanto, o fato deles não compreenderem não significa apenas que Deus cegou o entendimento deles e que e eles estavam assim normais. É uma ação conjunta. O coração deles se endureciam ao fato de que Deus permitia que isso acontecesse para que no tempo certo as coisas acontecessem, eles compreendessem os propósitos de Deus. E isso é tão latente, meus irmãos, porque diz que os discípulos
temiam fazer perguntas a Jesus a esse respeito. O verbo aqui temer é aquela ideia assim, eu sei o que é, mas eu tenho medo de descobrir de ser verdade. Você já sentiu aquela ideia? Você desconfia de algo, aquilo está latente diante dos seus olhos, mas você teme, eu tenho até medo de perguntar para não lidar com a realidade nua e crua aqui, porque eles não aceitavam, eles ainda não conseguiam entender o propósito de Jesus, por isso que eles deixavam de lado a Cristo a respeito deste assunto, e eles só foram compreender posteriormente. E aqui eu destaco, meus irmãos, algumas aplicações para nós. O discipulado de Cristo requer mais do que empolgação, requer entendimento e confiança. Veja que novamente os discípulos estavam empolgados com as maravilhas de Deus. O Deus que faz milagres, o Deus que faz tantas coisas grandiosas. Oh, eu quero seguir esse Deus, mas não conseguiam compreender o sofrimento, o custo que envolvia esta missão de Jesus. Eles não queriam aceitar esse custo que envolvia a missão de seguir a Cristo. E eu vejo que muitos que estão ali se aproximando da igreja evangélica hoje, eles têm a mesma postura. Eles querem ver coisas grandiosas, querem ser movidos pela empolgação, querem levantar os tênis num grande estádio ali, dizendo que eu vou para o mundo, mas quando chega na realidade, quando chega no dia a dia, você nega Cristo, você não quer saber das implicações, do custo que significa seguir Jesus. Irmãos, a caminhada cristã é muito mais feita de constância. É feita de um dia após o outro, de uma caminhada consciente, de um entendimento consciente do que é seguir a Cristo. Empolgação faz parte, certamente. Devemos nos empolgar mais, eu até diria. Mas é uma empolgação que não deve ser feita de qualquer forma, mas com entendimento. E o que faltou a esses discípulos é um verdadeiro entendimento do que é seguir a Cristo, da obra do próprio Jesus. Tem muitas pessoas seguindo a Cristo sem conhecê-lo verdadeiramente. Tem muitas pessoas se empolgando com Jesus, mas sem conhecer quem Ele é e o que Ele fez verdadeiramente. Tem muitas pessoas que gostam de ver o que Jesus pode fazer na vida das outras pessoas, se empolgam com isso, mas elas não têm a compreensão necessária do que é o Evangelho, o que é necessário, do que Cristo fez e o que isso implica na minha vida. Em que posição você se encontra? Você está daqueles que estão se empolgando demais sem ter entendimento? Você está compreendendo de fato o que as Escrituras nos ensinam sobre quem Cristo é e o que Ele fez? E sobre como isto é implicado na nossa vida diária? Você está verdadeiramente consciente da responsabilidade que você tem diante de Deus? E em segundo lugar, eu destaco que a jornada cristã é um caminho de confronto constante. Nós vamos ver, como eu disse a princípio, Jesus confrontando esses discípulos. Aqueles discípulos que tinham visto a glória de Deus no monte, agora serão duramente confrontados em outros episódios aqui, até o versículo 56. Cristo vai quebrar as pernas dessas pessoas, que eles se achavam os melhores, os únicos que podiam fazer milagres, aqueles que quando viram a incredulidade de um lugar, diziam assim, taca fogo nesse lugar, Jesus, ou aqueles que diziam assim, quem vai ser o maior dentre nós? Cristo vai confrontar cada um desses pecados, e a jornada do discipulado é uma jornada de confronto. Se muitas vezes você pensa em chegar à igreja, a sentar-se nesses bancos e escutar apenas palavras suaves, meus irmãos, esse não é o caminho. Palavras suaves acontecem, mas palavras de confronto também precisam vir. Palavras de admoestação feitas de uma maneira necessária precisam acontecer no nosso dia a dia. Somos diariamente confrontados com a situação e a realidade do nosso pecado. E como lidamos com isso? Aplicando a palavra de Deus na nossa vida. Aplicando a verdade das Escrituras ao nosso coração.
Se você ouve essa mensagem, quando tantas que você tem ouvido aqui, se você ler a sua Bíblia constantemente, é impossível que você não seja confrontado com os seus pecados. Se você não está sendo confrontado, você não está ouvindo direito, você não está lendo direito. Você lê de novo que você está lendo errado. Porque é necessário, meus irmãos, o confronto. É necessário que nós venhamos a ser admoestados, a fim de seguirmos o caminho de Cristo na cruz do Calvário. A fim de seguirmos esse caminho de discipulado de Cristo. Amém? Vamos, nesse instante, orar ao Senhor, pedindo a Ele graça e misericórdia. Ó Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Vamos colocar em pé, irmãos, por gentileza. Senhor, esta é a Tua palavra que a nós foi proferida. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a lidarmos com tantas realidades difíceis no nosso dia a dia. Temos enfermidades, temos fraquezas, Senhor. Fracassamos de diversos pontos na nossa vida. Ó Senhor, também lidamos, ó Senhor Jesus, com empolgação. Às vezes estamos empolgados demais, Senhor Jesus, sem discernir das coisas que estão nos acontecendo. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a verdadeiramente a trilharmos um caminho, Senhor, neste discipulado, nessa jornada, confiando no Senhor, crendo no Senhor que nos tem sustentado em todas as coisas. Fazemos isso, Senhor, porque dependemos de Ti. Nós carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia, do Teu poder. Da mesma maneira como o Senhor apresentou o poder àquele homem que estava com um filho possesso, apresenta o Teu poder também, Senhor, às nossas realidades, as quais nós somos incapazes por nós mesmos de vivenciar e de mudar, ó Pai. Transforma a nossa mente, o nosso coração, transforma os hábitos que muitas vezes nos acompanham e não são hábitos bons, Senhor. Muda a nossa vida, porque nós precisamos de Ti. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre vós e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém.